Meus queridos e amados irmãos, aceitem a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos sauda com essa paz sou eu mesmo, o seu irmão em Cristo, cooperador Enio. Estou passando aqui para deixar a história de mais um personagem bíblico que irá inspirar grandes possibilidades no nosso coração, se assim prestarmos a atenção na mensagem. E a mensagem é sobre o profeta Obadias. Quase não vemos falar de Obadias. O princípio da restituição divina. Obadias estava incumbido a pregar sobre a restituição de Deus. E o livro de Obadias, no capítulo 4, diz assim: se te elevares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, ali te derribarei, diz o Senhor dos exércitos. No 15, ele fala assim: porque o dia do Senhor está perto sobre toda nação. Como eu fizeste assim, fará castigar a tua maldade e cairá sobre a tua cabeça. Irmãos, costumam ter diferença entre si. Nós vemos que toda família tem isso, que os irmãos têm as suas indiferenças. Traz diferenças, são saudáveis e distinguem-nos de uma forma natural, apenas em questão de aparência e também uma forma de pensar, objetivos, maneira de vestir. Mas quando essa diferença cria pendência entre eles, a unidade familiar ela pode estar aparentemente apresentando uns sinais de rachaduras. A vida familiar é tão fácil quanto se pensar. As diferenças existem, claro, nenhuma família é perfeita. Os problemas existem quanto às diferenças induzem os parentes à malignidade ou à prática da covardia. Então nós teremos uma situação semelhante que foi citada por Obadias nas suas profecias. E quem foi Obadias? Além do nome que significa servo de Deus, nada mais sabe sobre Obadias. Um pesquisador do Antigo Testamento defende que Obadias era um nome comum no Antigo Testamento, semelhante a Onésimo, que é do Novo Testamento, ou Abdulã em árabe. Se sabe que ele estava na cidade de Jerusalém e quando os edomitas participaram de um ataque contra a cidade, maltrataram os sobreviventes dessa investida invejosa e também invasora. A mensagem de Obadias trazia a sua profecia contra os descendentes de Esaú. Os edomitas, os irmãos dos israelitas, seriam duramente julgados pela uma forma com que eles tratavam quando estava sendo atacado pelas suas invasões. Esse tratamento desprezível dado pelo povo de Deus
em um momento em que estava vulnerável. E foi um motivo suficiente para que Deus declarasse a queda de Edom. Os relatos nos diz que a maldade dos edomitas chegou ao cúmulo de preparar uma armadilha para Israel, que conseguiram escapar da cidade com vida. Nós vemos que essa armadilha foi tão bem feita, mas quanto o Senhor estar do lado das pessoas que têm um coração voltado para Ele, não adianta armar armadilhas. Refugiados judeus salvaram as suas vidas e correram para nações vizinhas de Edom. Os primos raciais que com Judá era descendente de Abraão, de Isaque, mas Edom o recebeu. Então, tudo isso estava percorrendo em torno da família de Israel. Os seus primos. Não, Edom lhe preparou uma emboscada. Então Edom os prendeu e entregou aos invasores e saqueou Judá. E tudo que Judá tinha ficou para trás. Os muitos pecados de Israel foram motivo de seu exílio, da perda temporária de sua nação. Mas isso não era um motivo para que Edom aproveitasse da situação e colocasse em prática o seu desespero e o seu desprezo pelos israelitas, tratando de uma forma maligna. E nós temos, nos nossos dias, coisas semelhantes a essa. Agora, em que aspecto nós vemos a mensagem de Obadias falar nos nossos dias? Para que possamos entender, queridos ouvintes, o livro de Obadias, nós precisamos ter em mãos um breve resumo da história de Israel. O profeta trata de duas nações, Israel e Edom, mas ele refere-se a eles por meio de citações dos seus antepassados, Esaú e Jacó. Isso ocorreu porque era comum para os hebreus identificar a pessoa utilizando o nome de seus antepassados. Ao longo da história, entre Israel e Edom, houve um momento de animosidade. E isso perdurou por muitos anos, despertando e mantendo acesa uma inimizade entre esses dois povos descendentes de Abraão. Apesar da animosidade entre esses dois grupos, a recordação divina aos israelitas era que tratasse os edomitas com respeito. E da mesma forma que dividiram e trataram o povo inimigo, os egípcios, era para tratar o povo de Edom. Não abominará os edomitas. O Senhor estava falando em Deuteronômio 23, no 7, para não abominar os edomitas, porque é teu irmão. Abominará os egípcios, pois eles são estrangeiros e foste da terra que vos tirei. Essa recomendação, os edomitas não seguiram. O problema foi a atitude
atitude de Edom. No momento do juízo de Deus, os edomitas foram condenados, não apenas porque mantiveram distante e alegres quando seus parentes estavam sendo atacados, eles foram condenados porque, além de observar o que estava acontecendo, eles participaram de ataques contra os sobreviventes. Mas o seu julgamento não tardaria, né? Embora tivesse relacionado com o parentesco de Judá, os edomitas também não escaparia do juiz. A águia que nós lemos da mensagem é Babilônia, que voaria, e o restante que apoderaria de sua presa, consumindo-lhe a carne, deixando-lhe o osso à vista. Mesmo assim, o Senhor não permitiu que Moabe e Amon desaparecessem da terra. Mas o respeito de Edom, este jamais recuperaria, perdendo o seu lugar na terra, assim como perdeu Sodoma e Gomorra. E quando os israelitas eles seriam restaurados, eles teriam as suas terras de volta. Além de possuir a terra dos seus inimigos, também. Porque Deus ia entregar em suas mãos as suas terras e, como recompensa, a terra dos seus inimigos. E a casa de Jacó será o fogo, e a casa de José chamará, e a casa de Esaú espalhará, e se acenderá contra eles, e consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor disse: só do sul possuirão montanhas, e de Esaú a terra dos edomitas, e das planícies dos filisteus possuirá também os campos de Efraim e os campos de Samaria e de Benjamim e também de Gileade. Está falando em Obadia 18, versículo 19. Deus se encarregou de julgar nas falhas. Com certeza, mas isso não deve servir de motivo para que se aproveitemos das desgraças alheias, que nós regozijamos de nossos desafetos quando eles estiverem julgados. E como já foi dito, os israelitas eles estavam sendo julgados por Deus por causa dos seus antepassados. Até aí, Edom não tinha qualquer ingresia a ponto de receber uma dura palavra da parte do Senhor. Mas quando Edom propôs atacar Israel e maltratar, entregando na mão dos inimigos, então Edom caiu na sentença que foi dada aos israelitas, e ele seria julgado, exterminado por total das suas terras, e dado os que tinha atacado. Deus, ele não espera que venhamos dar uma forcinha na forma com que ele decide exercer o seu juízo. Porque o seu juízo para as pessoas são retos. Deus não julga pessoas corretas. Deus não sente ira. Deus não se ensoberbece. Deus não implica com ninguém. Ele é um Deus justo. Ele dá a cada um segundo o seu merecimento.
A ira do homem, ela não opera na justiça de Deus. Por isso, nós deixemos que ele é justo e acerte as contas com os que perseguem o seu povo. Pois trata de um grau de justiça, mas é uma justiça diferente da justiça humana. Porque Deus, ele tem a retribuição. Deus tinha motivo para abater Edom. Ele nunca age trazendo julgamento sem uma razão coerente. Os edomitas, eles tinham uma razão para se sentirem seguros em relação às suas atitudes. Edom estava em uma situação, eles estavam enfrentando uma situação em uma região montanhosa, rochosa, ao sul do Mar Morto. E nessa região havia pastor e irrigação generosa. E a capital de Edom era Sela. Hoje é Petra. A cidade que foi esculpida no alto de um penhasco. O local ele tinha um recuo suficiente para permitir que o vale fosse bem observado. E com isso, os edomitas, eles tinham bastante mobilidades para sair de seus lugares. Prover ataques e retornar em segurança era o destino de Edom. O seu senso de segurança baseava-se mesmo na geografia do lugar em que vivia. Pense em morar em uma região como esta. Essa região, ela tinha uma altitude de 1.200 a 1.700 metros, que tornava uma região de fácil defesa. E ela estava, de fato, protegida por uma série de fortalezas rochosas, porque ela foi construída para vigília, para vigiar as estradas que lhe rodeavam. Os precipícios margeava e gargantava ameaçadamente, profundamente, os seus adversários. Essa defesa era uma defesa natural. Contribuía para o orgulho de Edom. Edom se soberbeceu porque a sua cidade era forte, era segura, era fácil de se defender. Mas a palavra de Deus nos fala, no Salmo 127, que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os edificadores. E se o Senhor não guardar essa tal cidade, em vão vigia a sentinela. Esse foi o primeiro elemento que fez as pessoas segurar de suas atitudes. A sua segurança geográfica. Eles não fizeram reconhecer que eles tinham sido beneficiados por Deus, na verdade. Eles se tornou soberbos. Eles tinham o apoio de Deus, mas a partir do momento em que eles ficaram usando de soberba a situação, Deus se retirou do lugar. Um segundo elemento foi histórico
o relacionamento de Edom e Israel. Mesmo sendo parentes, jamais houve paz entre eles, queridos. Quando Moisés precisou passar pelo território deles, na ocasião de êxodo, do Egito, da Palestina, eles negaram a passagem do povo de Deus. Veja lá em Números capítulo 20, e no versículo 14 até o 21. E além disso, os edomitas, eles estavam sempre com o ânimo pronto para ajudar qualquer grupo que fosse fosse inimigo de Israel. A Bíblia registra pelo menos 4 ocasiões em que os filhos de Edom partilharam os israelitas no reinado de Jeorão, em 2 Crônicas 21, no meio do reinado de Ananias, eles também surgiram em 2 Crônicas 25, e no meio do reinado de Acaz, que está em 2 Crônicas 28, e no reinado de Zedequias, que está em 2 Crônicas 36. Essa animosidade nunca foi bem vista por Deus. A nova tradução da linguagem, hoje, ela mostra: o Senhor disse ao povo de Edom: vocês maltrataram e mataram seus irmãos, os descendentes de Jacó. Isso Deus falando com eles através do profeta Obadias. Por isso vocês serão destruídos e a desgraça os acompanhará para sempre. Quando os inimigos derrubou o portão de Jerusalém, acompanhava para sempre. Quando os inimigos derrubou os portões de Jerusalém, eles entrou na cidade e tirou todas as coisas de valor. Você não se importa com isso. E quanto àquele que era estrangeiro, tiraram a sorte para ver o que ficava com a riqueza, vocês fizeram a mesma coisa. Nós vemos aqui uma nação se aliando com seus inimigos para maltratar os seus próprios irmãos. E quantas vezes nós temos presenciado isso no meio do nosso povo? Os ministérios, um de guerra com o outro, um querendo ser melhor do que o outro. A minha igreja tem Deus, a sua não tem. A minha igreja tem revelação, a sua não tem. A minha igreja tem Espírito Santo, batismo, a renovação, a sua não tem. Essa guerra, ela parece não ter fim. E isso só atribui a ausência do Senhor no meio daqueles que se dizem ser de Deus. E é o que estava acontecendo aqui no meio do povo de Edom. Quando aqueles estrangeiros tiraram a sorte para ver quem ficava com a riqueza, Edom fizeram a mesma coisa, eles se aliaram com o inimigo. Mas vocês deveriam ter ficado alegre com a desgraça dos seus irmãos de Judá. Não deveria ter olhado com prazer quando eles foram destruídos. Vocês não deveriam ter zombado deles quando eles estavam aflitos. Quando o meu povo foi derrotado, vocês não deveriam ter entrado em Jerusalém e nem deveriam ter ficado alegre com a desgraça deles. Quando eles sofreram a derrota, vocês não deveriam ter roubado os seus bens e não deveriam ter esperado nas encruzilhadas para matar os que procuravam fugir, e nem deveria ter entregado na mão dos inimigos que escaparam depois com vida. Assim diz o Senhor: está chegando o dia em que eu vou julgar todas as nações. Ai de vocês, edomita,
pagarão pelas suas maldades. Aquilo que vocês fizeram com os outros será feito com vocês também. Né? Obadias sendo usado por Deus e falando aqui com o povo, com os edomitas. Né? E nós temos presenciado isso, irmãos. Né? Hoje a compaixão sumiu do meio do povo de Deus. Nós não temos mais aquele primeiro amor. Isso pode servir como uma série de advertências, não só para os edomitas, mas para o povo de Deus das nossas épocas. Pensamos em nós mesmos. Não são poucas vezes em que o mesmo da igreja, nós somos tratados para tratar de uma forma carnal. Às vezes nós somos tratados e em vez de a gente pegar aquilo ali e apagar da nossa memória, a gente usa aquilo ali para passar para frente. Nós tratamos as pessoas com forma carnal, com as quais nós não podemos ser identificados por Deus. Isso é errado. Deus não está no meio dessas atitudes. O Deus que usou o profeta Obadias está me usando aqui agora. E quando nós agimos assim, estamos bebendo da mesma água dos edomitas. A situação em que somos afrontados a falar a verdade sobre certas pessoas. Se você é chamado para prestar esclarecimento sobre um comportamento de uma pessoa, sendo que esse comportamento é inadequado, você deve reprovar. E assim que Deus possa o abençoar.